O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Perdidos para Sempre, do autor português Nuno Moraes. Esse aqui é o livro de estreia do Nuno e ele é também o primeiro livro aí da trilogia Tráficos Humanos. Então, como eu li aqui no Kindle, eu vou deixar a capa colorida aqui do lado para vocês darem uma olhadinha. Mas então, nesse livro, o autor, que nasceu e ainda vive em Lisboa, estudou direito e enveredou pelo caminho da literatura pelo prazer de compartilhar histórias, vai contar pra gente uma história que pode até parecer, assim, numa primeira batida de olhos, um enredo bastante complicado, mas ele escreve de uma forma tão tranquila, o leitor vai entrando tão devagarinho, eu diria, nessa história, que é até bastante surpreendente, né, quando a gente se vê ali envolvido com a leitura de um thriller. Então aqui neste livro a gente acompanha a história do Cali, ele é o nosso narrador, ele vem de uma família que é bastante culturalmente diversificada, eu diria. Então ele tem parentes russos, suecos, espanhóis e ele vive ali em Lisboa. Portanto, ele fala ali diversas línguas, né? Logo no início do livro a gente já vai se acostumando com esse personagem que é extremamente inteligente. Ele é também um advogado que acabou herdando a firma do pai, porque o pai, junto com a mãe e com uma das irmãs dele, sofrem um acidente de carro ali fatal. Mas a única sobrevivente desse acidente é então a sobrinha dele, que é uma menininha muito fofa, de 4 anos de idade, que acaba ficando sozinha no mundo. Então ele acaba ficando responsável pela sobrinha e o que a gente vai acompanhar aqui no início desse livro é toda a rotina dele cuidando dessa menina também. Então a gente vai acompanhando ali desde o iniciozinho de uma manhã, então ele vai mostrando pra gente, né, como ele vai fazer os exercícios, como ele volta pra ver se a sobrinha já acordou, como ele dá o café da manhã, prepara a menina pra levar pra escola. Isso leva um certo tempo ali no início do livro e o autor vai realmente detalhando ali minúcias pra gente, né, dessa rotina desse rapaz. E é somente aos poucos ali na leitura dos primeiros capítulos que a gente vai entrando em contato com o grande trauma que ele carrega. Então esse grande acidente, né, que fez com que ele perdesse a família praticamente inteira, ocorreu há mais de um ano. Mas é lógico que isso não foi superado. Eu já disse pra vocês que ele, o narrador da história, bem, esse aqui é um livro em primeira pessoa. Ele vai contando pra gente, então, sobre os pesadelos que a menina ainda tem. Então ele acorda de madrugada muitas vezes com a menina chamando pela mãe. E apesar dele insistir que o trauma maior está realmente com a sobrinha dele, a gente percebe que ele é uma pessoa que vive assim meio que anestesiado. Então a impressão que eu tive é que o autor, ao detalhar tanto a rotina desse personagem, né, pro leitor, está mostrando pra gente como ele faz tudo muito regradinho, realmente para que ele não pense naquele trauma, no tamanho da tristeza, na situação da sobrinha. Então é como se ele estivesse se mantendo ocupado o tempo todo e o autor coloca isso pra gente aqui no livro. Mas a grande questão aqui do enredo desse livro é o seguinte, né? Então, como eu tinha dito pra vocês, um ano já se passou ali do acidente e tudo mais. Foi um acidente numa autoestrada, então não se sabe qual foi o carro ali que causou aquele acidente, enfim. Ninguém fala mais disso, só que o rapaz começa a receber no escritório, que era do pai e agora é dele, alguns documentos estranhos e que dizem respeito a nascimento de crianças e troca de identidade, coisas do tipo. Então ele começa a se preocupar bastante com aquilo, mesmo porque aqueles documentos chegaram até ele, na verdade, por terem sido endereçados ao pai. Então quem enviou aqueles documentos para ele não sabia do acidente do pai ainda. Ele acha isso muito estranho, entra em contato com a pessoa que enviou aqueles documentos e a partir daí ele vai percebendo que o pai dele estava envolvido com uma investigação que dizia respeito a tráfico de crianças. Mas veja bem, um dos grandes mistérios que o nosso personagem principal precisa resolver é se esse tráfico de crianças diz respeito a pedofilia, né, prostituição infantil e etc, ou tráfico de órgãos, ou adoções ilegais e coisas do tipo. Então, assim, é uma grande trama na qual ele vai se envolvendo, porque aos poucos ele vai percebendo que o pai dele estava metido com gente muito perigosa e que provavelmente aquele acidente não tinha sido acidente coisa nenhuma. E eu não vou contar mais nada pra vocês, porque o desenrolar da história vai levando a gente cada vez mais pra um final que é meio que esperado, mas quando o leitor realmente chega ao desfecho, né, quando o autor realmente mostra pra gente o que é que estava acontecendo com aquelas crianças, é assustador. Por mais que a gente já tenha sido preparado para aquilo, né, ao longo do livro todo, quando aquilo realmente acontece, é um choquezinho. Outra coisa importante para mencionar a respeito dessa história é que esse tráfico de crianças e tudo mais não se limita apenas a Portugal, né? Então é uma rede muito grande, é uma rede praticamente mundial. E além daquele acidente que aconteceu com a família do personagem principal, a gente vai descobrindo também ao longo do livro, né, e por meio de
telejornais que os personagens vão assistindo ao longo da história, a gente vai descobrindo que existem braços dessa trama que vão trazer aqui para o Brasil também. Aliás, que vão trazer o nosso personagem principal para o Brasil também. Então, boa parte do desfecho da história, digamos assim, se passa em Manaus. E como eu tinha dito pra vocês, por conta dessa questão do autor deixar pra gente, né, bem detalhado ali a rotina do personagem principal e tudo mais, a gente vai acompanhando também as relações desse personagem com os demais personagens do livro. Então a gente vai acompanhando aqui algumas desventuras amorosas dele. Tem uma parte que eu achei bastante interessante aqui, em que ele precisa ir até um congresso. Então a gente vai acompanhando, né, aquelas palestras, né, desinteressantes que ele precisa participar, porque, né, enfim, a firma mandou. Então a gente tem aqui no livro alguns, não vou dizer alívios cômicos, mas a gente tem algumas quebras de tensão que são bastante, como é que eu vou dizer, bem dosadas, eu diria. Eu vou ler aqui pra vocês um blurb, né, que são aquelas frasezinhas que a gente encontra na contracapa dos livros. Essa é uma frase do Antônio Lobo Antunes, que é um conhecido autor português, né? Então ele escreve essa frase na contracapa do livro, né, da primeira edição do livro do Nuno, em que ele vai dizer o seguinte, olha só: os textos de Nuno Moraes são, sem dúvida, melhores do que a imensa maioria daqueles que por cá se publicam. O desembaraço da escrita e o balanço do livro são excelentes, para além da narrativa estar bem dominada. Então é exatamente isso que você vai encontrar nesse livro. É uma história muito bem amarrada, muito bem dosada, não é uma coisa sensacionalista. Então mesmo quando a gente, né, brasileiro, lendo esse livro, fala, ai meu Deus, o cara vai desenrolar uma trama de tráfico de crianças em Manaus, né? O que ele tá fazendo? Mas em nenhum momento ele pesa a mão além do necessário. Então assim, não é um livro sensacionalista em que ele vai colocar ali, né, requintes de crueldade em Manaus, não é bem isso. É uma história realmente bem criada para pensar essa questão da violência contra a criança, para pensar desaparecimentos e tráfico de crianças, enfim, é uma coisa bastante interessante. Então na descrição do vídeo eu vou deixar o link para onde vocês podem encontrar o livro. Ele está disponível em e-book pela Amazon e inclusive ele está no Kindle Unlimited. Então caso você tenha se interessado pelo livro e tenha o Kindle Unlimited, você pode ler de graça, e quem ainda não usa o Kindle Unlimited, lembra que vocês têm o primeiro mês grátis. E não há necessidade de ter o aparelho Kindle para usar esse serviço da Amazon, tá, gente? Você pode usar o Kindle Unlimited através do aplicativo gratuito, no seu celular, no seu computador, no seu tablet, enfim. Então não deixem de dar uma chance aí pro livro do Nuno. Além do link para onde vocês vão encontrar o livro, eu vou deixar lá embaixo também algumas redes sociais do autor, certo? Então é isso, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais!